Nosso amado intercessor. É o tema da mensagem que eu creio que Deus colocou no nosso coração para partilhar com os irmãos. E eu quero iniciar com esse texto bíblico que diz assim: portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu quero enfatizar essa última frase: vivendo sempre para interceder por ele. Esse texto, irmãos, revela um importantíssimo ministério do Senhor Jesus, que realiza ainda hoje em nosso favor lá no céu, que é o ministério da intercessão, vivendo sempre para interceder por eles. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, ele nos traz essa mesma revelação, quando diz assim: é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Este é o principal ministério de Jesus lá no céu. O nosso Senhor está à direita do Pai, não para receber honras dos anjos, apesar de merecer, mas receber honras e ser aclamado não é a principal preocupação de Jesus lá no céu. A Bíblia diz que ele vive sempre para interceder por nós. E sempre é sempre, sem cessar. Isto é maravilhoso, irmãos, e ao mesmo tempo extraordinário. Não há um só momento lá no céu em que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, retira o seu olhar de nós e deixe de interceder por nós. Não há um só momento, vivendo sempre para interceder. É o seu ministério. Ele vive sempre para interceder por nós. É incrível, é inacreditável. Na verdade, quando deixou o céu de glória e veio habitar como homem entre nós, nesta ocasião, ele já demonstrou a sua boa vontade e disposição e capacidade de interceder por nós. A sua capacidade de ser um maravilhoso intercessor. Temos um exemplo disso quando adverte o apóstolo Pedro. Ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Simão, eu intercedi por ti. Eu roguei por ti. Outro exemplo notável de Jesus como intercessor, nós temos em João capítulo 17, a conhecida oração intercessória de Jesus. E ali ele ora não apenas pelos discípulos que estavam presentes com ele, mas por todos os futuros crentes. Há mais de 2000 anos atrás, ele já intercedia por mim, já intercedia por ti. Porque ele diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E não rogo somente por estes, por Pedro, por João, por Tiago, não, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, pelo Wagner, pelo Cristian,
pela Lília, pelo Daniel, pela Simone, por todos, por aqueles que vierem a crer por mim, por intermédio da sua palavra. Então aqui Jesus orou por mim, orou por ti, se é que já confiaste em Cristo como seu Salvador, porque ele diz, por todos aqueles que vierem a crer em mim. Se já crestes em Jesus, se já recebeste a Jesus como teu Salvador, ele orou por ti também. Todavia, o exemplo mais notável de Jesus como intercessor encontramos na cruz. Na cruz. No momento exato da sua crucificação, o seu rosto a sangrar, coroa de espinho na cabeça, pregos que rasgaram a sua mão, pregado numa cruz. E diz o evangelista Lucas, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Jesus a interceder pelos seus algozes. Então, com base nesse texto de Lucas, eu quero partilhar com os irmãos algumas características de Jesus como nosso intercessor. São 4. A primeira, Jesus intercede com misericórdia e graça. Intercede com misericórdia e graça. Pai, perdoa-lhes. Irmãos, misericórdia é quando não nos dá o castigo que merecemos. Aquelas pessoas que estavam ali, o que elas mereciam? Que Jesus orasse, Pai, manda fogo do céu. Eu acho que se fosse eu que estivesse ali naquela cruz, não ia pensar 2 vezes. Pai, manda fogo do céu, queima essa gente. Mas isso é misericórdia. É quando não nos dá o castigo que merecemos. E graça é quando nos abençoa, apesar de não merecermos. Foi o que ele fez com o ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas é um ladrão. Mas hoje estarás comigo no paraíso. Mas roubou muita gente. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas matou. Hoje estarás comigo no paraíso. Foi condenado à morte. Hoje estarás comigo no paraíso. É graça. Não é pelo que ele era. Ele apenas confiou em Jesus. Mas era pelo que Jesus era. E pelo que Jesus estava a fazer ali. A morrer para pagar pelos pecados também daquele ladrão da cruz. Nós podemos perceber essas 2 qualidades na intercessão de Jesus. Misericórdia e graça. Ao observarmos que as pessoas pelas quais ele orou não mereciam a sua oração. Não haviam feito nada que pudesse motivar em Jesus o desejo de abençoá-las como recompensa por seus esforços, pelos seus serviços, não. Muito pelo contrário, eram pessoas totalmente indignas, que haviam conspirado para sentenciá-lo à morte. Essas pessoas o haviam golpeado brutalmente, o haviam submetido a cruéis torturas. Agora estavam a crucificá-lo, a tirar a sua vida inocente, mas mesmo assim, Jesus orou por elas. Orou por elas. Certamente nunca pediram a Jesus que orasse por elas. E muito provavelmente, a própria oração de Jesus, quando a ouviram, tornou-se em objeto de zombaria. Salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. Apesar disso, irmãos, nosso querido Salvador orou por pessoas que não mereciam a oração, não pediram a oração e, inclusive, zombaram da sua oração quando a escutaram. Mas mesmo assim, Jesus orou por elas. O que é isso? Misericórdia e graça.
Então, prestem atenção no que lhes vou dizer. Se o nosso amado intercessor foi capaz de suplicar por aqueles que nunca pediram que intercedesse por eles, se foi capaz de orar por aqueles que zombavam dele, e mesmo quando estavam a tirar sua vida numa cruz de sofrimento, seu coração de amor continuou a implorar o favor do Pai por eles, muito mais seguro podemos estar agora de que teremos sucesso diante de Deus se orarmos em nome de Jesus e confiarmos plenamente na sua intercessão por nós. Se ele foi capaz de orar pelos seus algozes, muito mais por nós, irmãos. Se ele foi capaz de interceder por aqueles que o rejeitaram, imagina o quanto será capaz e estará disposto a interceder por ti quando clamares por socorro. O que precisas fazer é somente colocar a tua fé em Jesus. Colocar com fé o teu caso ou a tua causa nas mãos de Jesus. E ele se apresentará diante de Deus e apresentará a tua súplica ao Pai, como fez pelos seus próprios assassinos. Então ele foi capaz de rogar pelos assassinos, irmãos, muito mais por nós. Ele apresentará a tua súplica diante de Deus com misericórdia, com graça, porque essa é uma característica da sua intercessão. Ele intercede com misericórdia e graça. Segunda característica, irmãos, é que ele intercede segundo as nossas maiores necessidades. Pai, perdoa-os. Essa era a maior necessidade das pessoas que estavam ali. Em sua intercessão, Jesus pediu por aquilo que mais necessitavam naquele momento, que era a misericórdia e o perdão de Deus. Diante de toda a maldade que estavam a cometer contra o Filho de Deus, diante de toda aquela crueldade, eu penso que Deus, na sua indignação, na sua ira santa, ele teria enviado fogo do céu, se não fosse a intercessão poderosa e oportuna do Senhor Jesus, antes que meu Pai faça chover fogo do céu e destrua como destruiu Sodoma e Gomorra. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai. A maior necessidade daquela gente era essa. Era receber o perdão de Deus. E ali, certamente, foi a graça, a intercessão de Jesus, que Deus não enviou fogo do céu para destruir aquela gente. Irmãos, em toda a história da humanidade, o mundo nunca tinha visto crueldade maior, pecado mais horroroso do que aquele que estavam a cometer contra o santo e amado Filho de Deus. Por muito menos que isso, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por muito menos que isso. Então foi uma intercessão oportuna, cheia de sabedoria. Ele sabia muito bem qual era a maior necessidade daquelas pessoas naquele momento e foi pontual em pedir por suas necessidades. Ainda hoje, ele está no céu a interceder de maneira sábia, de maneira prudente por nós. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Ele busca o que é melhor para nós. Ele sabe o que mais necessitamos. O nosso amado intercessor conhece a tua exata necessidade nesse momento. Conhece o estado do teu coração. Conhece as tuas lutas, as tuas dúvidas, o teu sofrimento, as tuas tentações. O nosso amado intercessor conhece. Na verdade, ele sabe tudo o que passa contigo e conhece o que precisas mais do que tu mesmo.
Mais do que tu mesmo, Ele sabe o que precisas. E está a interceder por tudo isso. Lembra-te, Ele vive sempre para interceder por nós. Por coisas que nem pedes, Ele já está a interceder. Pedro nem sabia que ia negar Jesus, nem pediu nada. Jesus disse, eu já orei por ti, Pedro. Eu já orei por ti. Porque Ele conhece as tuas reais necessidades. Então, chegue com confiança ao trono da graça, a fim de receberes misericórdia e encontrares graça que te ajude sempre que for preciso. Terceira característica, ele intercede com argumento irrefutável. Eu falei sobre isso domingo passado lá, o advogado do sacerdote Josué, né? O Senhor te repreenda, Satanás. Ele intercede com argumento irrefutável. No momento da sua intercessão, que ele fez lá na cruz, ele estava pendurado na cruz, a derramar o seu sangue por nós, e o seu sangue derramado na cruz foi seu poderoso argumento para o perdão daquelas pessoas naquele exato momento. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá na cruz assumiu a minha culpa, assumiu a culpa de todo mundo, inclusive dos seus mais cruéis algozes. Ele estava lá a morrer por eles também. Cada gota de sangue que caiu sobre a terra é um argumento poderoso a nosso favor, porque aquele poderoso sangue foi derramado por nós. Quando Caim matou Abel, Deus disse a Caim que estava a ouvir a voz do sangue do seu irmão que clamava desde a terra. Pois bem, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus falou em favor daquelas pessoas que estavam a crucificá-lo, e ainda hoje continua a falar em nosso favor. Falei isso domingo passado. Quando Satanás, que é o acusador, ele é o acusador, ele nos acusa de pecado diante de Deus e diz que somos merecedores do mesmo castigo que ele levou, que somos merecedores do fogo do inferno. O nosso intercessor, nosso amado intercessor, ele se apresenta e diz: Pai, perdoa-lhes, porque já paguei por seus pecados. Pai, abençoa-lhes, porque não é pelos méritos deles, mas pelos meus méritos. O sangue de Jesus é o melhor argumento, já está pago. Ninguém tem que pagar pelo seu próprio pecado, porque Jesus já pagou. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E, na verdade, o sangue de Jesus é o único argumento ao nosso favor. Não adianta dizer: Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu vou na igreja todo domingo, Senhor, eu faço boas obras, Senhor, eu nunca matei ninguém, Senhor, eu sou boa gente, eu sou boa pessoa, eu sou íntegro, eu sou bom marido, eu sou boa esposa. Isso não é argumento para Deus. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundície. O único argumento ao nosso favor é o sangue de Jesus. Quando o pecador confia em Jesus para a sua salvação, diante desse poderoso argumento, Deus libera então o perdão. Quando clamamos pelas bênçãos de Deus e confiamos nos méritos de Jesus, diante
do poderoso argumento do seu sangue, Deus libera a bênção. Senhor, é no nome de Jesus. Aí Deus libera a bênção. Porque o argumento do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, é um argumento poderosíssimo e irrefutável. E a quarta característica, irmãos, é que Jesus intercede de maneira eficaz. A sua intercessão é eficaz, intercede eficazmente. Exatamente porque a sua intercessão é cheia de misericórdia e graça, porque intercede segundo as nossas maiores necessidades, porque a sua intercessão possui um argumento poderosíssimo, então sua intercessão é também eficaz. A eficácia da intercessão de Cristo é perfeitamente ilustrada nos resultados que se seguiram após a intercessão feita no Calvário. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Muitos daqueles por quem Jesus orou foram perdoados. Lembremos o que aconteceu no dia do Pentecostes, 50 dias depois. Naquele dia, quando Pedro acusou o povo de haver cruelmente crucificado e imolado o Salvador. Vós mataram o Senhor Jesus, vocês mataram Jesus, assassinaram o Filho de Deus. Essa foi a pregação de Pedro. E o que diz a palavra, Atos capítulo 2, 3.000 pessoas, entre as quais estavam os que participaram da crucificação de Cristo, converteram-se ao Senhor e foram batizadas. Aquelas pessoas há dias atrás estavam, crucificam, crucificam, e agora estavam ali, rendidas aos pés de Cristo, transformadas, salvas. Por quê? Porque Jesus intercedeu por elas lá na cruz. Esse resultado extraordinário de conversão foi uma resposta à oração de Jesus. Atos 2,41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Também os sacerdotes estiveram por trás do assassinato de Jesus. Inclusive, quem tramou tudo foram os sacerdotes. Não foram os ímpios, não foram as prostitutas, não foram os cobradores de impostos. Quem tramou tudo foram os sacerdotes. E certamente eram os mais culpados, porque eles conheciam as Escrituras, conheciam as profecias. Mas o escritor de Atos capítulo 6, versículo 7, informa que muitos dos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos dos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, isso aconteceu como resultado da eficácia da oração de Jesus. Jesus orou por eles. E a mesma eficácia intercessora acontece ainda hoje no céu. Jesus nunca intercede em vão. Ele diz: o Pai sempre me ouve. Sempre. A sua intercessão nunca é em vão. Se com mãos sangrentas teve sucesso em sua oração, se com pés cravados ao madeiro foi vitorioso e eficaz, muito mais agora, que quando esteve desamparado por Deus, desprezado pelos homens, triunfou com seus argumentos, quanto mais agora, quando reina triunfante no céu, coberto de glória e honra, coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se as lágrimas e os clamores produzidos
por um corpo debilitado, foram eficazes. Muito mais poderosamente eficaz é a intercessão que ele faz agora diante do Pai, vitorioso, como sumo sacerdote, ressuscitado e rei glorificado. Muito mais. Irmãos, como é maravilhoso saber que temos um intercessor assim. Vive sempre para interceder por nós. Irmão, eu gosto tanto desse texto. E todo dia eu lembro disso. Jesus está lá no céu a interceder por mim. Eu fiz uma besteira, mas Jesus está lá no céu a interceder por mim. Está sentado à direita de Deus e que vive sempre para interceder por nós. Sempre, sempre e sempre podemos contar com a sua intercessão. Então, irmãos, confiemos a Ele as nossas preocupações, nossas lutas, nossas aflições, que carregamos alguma culpa e o fardo é pesado. Peçamos que interceda por nós. Se os problemas parecem não ter solução, se sentes angústia no teu coração, peça que interceda por ti. Ele é o nosso amado intercessor e vive sempre para interceder por nós. Eu quero terminar essa mensagem com o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Irmãos, é trono da graça, não é trono da condenação, não é o trono do julgamento, do juízo final. Isso vai ficar lá para frente. Agora é o trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro no momento da necessidade. Misericórdia, que é estender as mãos a quem está em miséria. Graça é favor que nós não merecemos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro no momento da necessidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.